Olá pessoal, sou a professora Bárbara da Educação Ambiental do Colégio Universo. Hoje a gente vai continuar o nosso módulo de biomas, vai falar do nosso quinto e penúltimo bioma, que é conhecido como a savana brasileira ou também como bioma invertido, e vocês vão entender um pouco melhor o porquê desses nomes, e que é popularmente conhecido como cerrado, seu nome é cerrado. Então, falando um pouquinho sobre esse bioma, ele está localizado na área central do país, então vocês podem observar no mapa que a área dele é distribuída no centro do país, basicamente, por isso ele faz divisa com outros biomas, com a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, então ele é um bioma de divisa, é como se fosse um elo entre os outros biomas, então vocês vão poder observar muitas semelhanças, principalmente quando a gente for tratar de fauna e flora, por esse motivo. Ele compreende cerca de 22% do território nacional, então é uma área considerável, né? Não é como o Pampa, que tem uma área mais reduzida, ocupando apenas um estado do país. Ele ocupa 22% do território nacional, abrangendo áreas de diversos estados, como vocês podem observar. Então a gente tem aí áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e muitos outros estados. Quanto às características desse bioma, nós temos um grande número de espécies endêmicas, que eu sei que vocês lembram, que são aquelas espécies que são nativas daquele local, que são naturais daquele local. Então, isso quer dizer que se a gente perde o bioma do cerrado, a gente consequentemente perde essa espécie também, porque ele não consegue mais encontrar ela em outro bioma. Essa espécie não existe, não habita em outro bioma, então por isso que a gente considera ela como endêmica, a menos que ela tenha sido inserida em algum outro local e tenha conseguido se estabelecer, sendo então considerada nesse outro local como espécie exótica ou invasora. Mas ela, a princípio, essa espécie ela é encontrada apenas no cerrado. Então nós temos um grande número de espécies endêmicas, tanto de fauna quanto de flora. Quanto à biodiversidade, o cerrado é considerado como a savana mais rica do planeta. Então sim, vocês vão pensar naquela savana africana e muitas outras savanas que a gente tem, mas dentre todas as savanas do mundo, a savana brasileira, o cerrado, ele é considerado como a mais rica em termos de biodiversidade, em termos de elementos vivos. Quanto à vegetação, vocês vão observar no decorrer dos slides que nós temos uma vegetação densa de arbustos e gramíneas. Nós temos também uma vegetação muito diversificada. Então, a gente vai apresentar uma vegetação campestre, a gente vai apresentar áreas com vegetação savânica, áreas com vegetação um pouco mais florestal, que é o que a gente chama como cerradão. Então, são conhecidas de formas diferentes porque nós temos formas diferentes de vegetação e de ambientes no cerrado. É um ambiente muito rico. Tanto é que ele pode ser considerado também como um domínio do cerrado, porque algumas pessoas acreditam, afirmam que o cerrado ele não é um único bioma, ele é um domínio de muitos biomas, ele é formado por alguns biomas, devido justamente a essa grande diversidade que a gente tem de vegetação campestre, vegetação florestal, mata ciliar, que a gente já sabe, né? A gente já viu isso em outros vídeos, e vegetação savânica. Então, basicamente, por essa diferença de vegetação, por essa grande biodiversidade que a gente tem, ele pode ser considerado como também um domínio, e não simplesmente um bioma, um único bioma. É o segundo maior bioma brasileiro, então a gente já falou um pouco sobre a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, e esse bioma, o cerrado, ele é considerado como o segundo maior bioma brasileiro, e também um dos mais impactados pela ação humana. Ele passa por dois períodos diferentes durante o ano, dois períodos muito diferentes, que é o período seco, período sem chuvas, e o período chuvoso. Então, esses dois períodos são muito característicos e afetam diretamente esse bioma. Vocês vão observar no decorrer dos slides por quê. O que é que causa cada período e a sua influência nesse bioma, tanto para fauna e flora. Quanto aos recursos hídricos, esse bioma é influenciado pelas três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. Dentre elas são a Amazônia, São Francisco e Prata. Além disso, esse bioma é muito importante porque ele também influencia em alguns outros cursos d'água, alguns outros rios, que eu não coloquei aqui, eu coloquei as três maiores bacias, mas existem muitos outros rios que também são influenciados, que têm a sua nascente, por exemplo, no bioma do cerrado. Então, esse bioma ele tem uma importância hídrica muito grande. Esse potencial aquífero ele favorece também a biodiversidade do bioma. Por quê? Esse bioma é conhecido como bioma invertido
Porque se vocês lembrarem da Amazônia, a Amazônia ela apresenta árvores de grande porte, e essas árvores de grande porte elas apresentam uma raiz menor. No bioma do Cerrado, a gente vai ter o contrário. A gente vai ter uma árvore de médio ou pequeno porte em geral, dependendo do local, né, dependendo da vegetação. Existem áreas com a vegetação mais densa, mais florestal, mas em geral, esse bioma apresenta uma vegetação de um porte mais baixo, mas com uma raiz maior, muito maior, até 20 vezes mais o seu tamanho natural, o seu tamanho de planta acima do solo. Então, por isso que ele é chamado de bioma invertido. Normalmente, a planta é maior na parte superficial, acima do solo, e menor na raiz, que é o caso que a gente falou da Amazônia. Nesse caso do Cerrado, a planta ela tem uma raiz muito maior do que o seu tamanho acima do solo. Por isso, bioma invertido. Então, essa raiz muito profunda, ela vai estar intimamente relacionada com os aquíferos, com os lençóis freáticos, as águas subterrâneas. Então, por isso que a gente diz que esse potencial aquífero que a gente tem no bioma do Cerrado, ele favorece a biodiversidade do bioma, ele favorece a flora do local. Dessa forma, favorecendo a flora, automaticamente, inevitavelmente, ele vai favorecer também a fauna. Quanto às queimadas, no início da época chuvosa, esse bioma ele passa por tempestades muito fortes, com raios que proporcionam queimadas naturais e que são benéficas para o bioma. Ou seja, essas queimadas elas fazem como se fosse um renascimento da vegetação. A vegetação, como eu falei para vocês, ela tem uma raiz muito profunda. Além disso, ela pode apresentar algumas outras saídas para passar por esse período de queimada que é natural do local. As queimadas são naturais no bioma. Existem as queimadas que são causadas pelo homem, são antrópicas, proporcionadas pelo homem, mas existem também as queimadas naturais, que eu não sei se vocês já ouviram falar no bioma que pega fogo, no caso seria o Cerrado. Mas essas queimadas provocadas naturalmente, elas são benéficas. Por quê? O ambiente está adaptado, ele está acostumado a essas queimadas. Então, esse momento de queimada é para ele um renascimento. A parte superficial da planta morre, mas como ela tem um potencial abaixo do solo muito grande, isso faz com que ela possa voltar, ela possa renascer praticamente. Então, por isso que a gente diz que a queimada natural é benéfica. Ela faz parte, as plantas estão adaptadas. Os animais apresentam estratégias para se proteger dessas queimadas, como se esconder em tocas, em cupinzeiros e também fugir. Então é muito importante que eles tenham como fugir. Às vezes existem cercas que não permitem que esses animais fujam. Se eles não conseguem fugir, infelizmente eles acabam morrendo queimados. Mas numa situação normal em que a gente não tem uma cerca prejudicando essa saída, dificultando essa saída, esses animais, quando não conseguem se esconder em tocas ou em cupinzeiros, eles fogem nesse momento de queimada. Assim como os animais, como a fauna, a flora também apresenta estratégias para passar por esses momentos de queimada. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de uma planta com algumas estruturas abaixo do solo que a gente chama de xilopódio. Esse xilopódio ele vai favorecer essa planta, é uma estratégia que ela tem que favorece ela para que quando ocorra esse momento de queimada, essa planta consiga renascer, ela consiga de novo colocar para fora um caule, produzir as suas folhas, seus frutos, suas flores, então, renascer realmente. Então, essas partes importantes que ficam abaixo do solo, elas ficam ali justamente para proteger essa planta de morrer totalmente. Então, essa é uma forma que a vegetação encontrou de passar por esses momentos de queimada. Além disso, ela pode ser muito prejudicial se causada pelo homem, porque o solo ele vai perder biodiversidade, ele vai ficar um solo pobre. Se a gente causa queimada constantemente, esse solo vai ficar pobre, a gente vai matar as plantas, matar os animais. Então, o cerrado está acostumado a momentos de queimada naturais. Então, essas queimadas não ocorrem o tempo todo. As queimadas ocorrem em épocas de chuva, em que a gente tem a presença de tempestades com raios, e esses raios ocasionam essa queimada, devido ao clima do local, à umidade. Então, todos esses fatores proporcionam essa queimada natural. Mas quando é uma queimada causada pelo homem com certa frequência,
isso vai destruir o local, isso não vai ajudar ele, vai destruir, porque a natureza não vai ter tempo de passar por esse processo de renascimento. Então, a fauna é destruída, a flora é destruída, o solo é destruído. Então, a queimada provocada pelo homem não é benéfica. A queimada benéfica para o cerrado é a queimada natural. Quanto à biodiversidade, eu coloquei aqui alguns números que eu peguei no site do Ministério do Meio Ambiente para vocês terem uma noção da riqueza que a gente tem nesse cerrado, nesse bioma. Então, são mais de 11 mil espécies de plantas nativas, já catalogadas, já descritas, que nós já conhecemos, além das muitas outras espécies que ainda não foram descritas. São 199 espécies de mamíferos, 837 de aves, 1.200 de peixes, 180 de répteis e 150 de anfíbios. Eu não quero que vocês decorem essas espécies, eu não faço questão que vocês decorem, não é a intenção. A intenção aqui é justamente que vocês consigam observar essa biodiversidade, essa riqueza que a gente tem. Além disso, eu coloquei um balãozinho para dizer a vocês quantos desses são endêmicos. Então, das 150 espécies de anfíbio, 28% dessas espécies de anfíbios são endêmicas, são só do cerrado. E 17% das espécies de répteis, das 180 espécies de répteis, são endêmicas também. Então, vocês podem ver que a gente tem uma biodiversidade muito grande, tanto de fauna quanto de flora, e que, além disso, a gente tem um número de espécies endêmicas muito considerável. Ainda sobre a biodiversidade, muitas dessas espécies estão ameaçadas em risco de extinção, em alguma categoria de risco de extinção. Estima-se que cerca de 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que, no mínimo, 137 espécies de animais estejam ameaçadas, ou em perigo, ou vulnerável, criticamente em perigo, então classificadas em algum risco de ameaça de extinção. 137 espécies de animais estejam ameaçadas de alguma forma de extinção. E cerca de 20% de espécies nativas e endêmicas já não ocorram mais nesse ambiente. Então, já foram perdidas totalmente, porque se é uma espécie endêmica e já foi perdida, a gente não vai mais encontrar, caso ela não tenha sido inserida em outro local, em mais lugar nenhum do mundo. Quanto à flora do cerrado. A flora do cerrado ela apresenta principalmente plantas herbáceas e arbustos. Essas plantas herbáceas que eu falei para vocês bastante no Pampa, no bioma Pampa, são as de pequeno porte, são as gramíneas. Então, no bioma do cerrado, a gente também vai encontrar uma grande área de vegetação campestre, como a gente via no Pampa, no bioma do Pampa. Então, como eu estou falando para vocês, o bioma do cerrado, por estar no meio, ele acaba meio que sendo o elo entre os outros biomas e acaba apresentando aspectos e características de outros biomas. Então, a gente pode observar que a predominância da vegetação campestre é também muito observada no bioma do Pampa. Além disso, a gente tem alguns arbustos, que são as plantas de médio porte, e também pode apresentar em alguns locais plantas de grande porte, que são a vegetação mais densa, a vegetação mais florestal, que lembra a gente mais uma vegetação de Amazônia, de Mata Atlântica. Além disso, as plantas herbáceas elas não apresentam raízes tão profundas como os arbustos. As gramíneas elas não têm uma raiz tão profunda quanto os arbustos, que são as plantas de médio porte. E as de grande porte também apresentam uma raiz maior, uma raiz mais profunda do que as herbáceas. Então, as que têm a menor raiz são as gramíneas. As gramíneas, nós vamos observar raízes menores. Nos arbustos e nas plantas arbóreas, nas árvores, a gente consegue observar uma raiz maior, uma raiz mais profunda. Os arbustos, com suas longas raízes, eles acabam chegando em lençóis freáticos para se nutrir no período de seca, no período em que não está chovendo, ajudam a proteger o curso de água, o lençol freático, que é responsável por abastecer muitas casas. Então, essas árvores de médio e grande porte, elas como têm raízes mais profundas, muito mais profundas, elas acabam chegando em lençóis freáticos e se nutrindo em períodos de seca, porque ela precisa buscar água de alguma forma. Então, essa água que ela busca no lençol freático, que a gente pode observar também alguns aquíferos, águas subterrâneas em geral. Então, ela vai chegar nessas águas subterrâneas, vai conseguir se nutrir e vai conseguir também proteger esse lençol freático, que inclusive é responsável pelo abastecimento de muitas casas nas grandes cidades, nas cidades em geral.
nós vamos observar, como eu falei para vocês, uma vegetação campestre, uma vegetação savânica, uma vegetação mais densa florestal, que a gente chama de cerradão. Então, por essa diversidade de ambientes que a gente tem no Cerrado, de ter um ambiente que é uma vegetação campestre, um ambiente que é uma vegetação savânica, a gente vai encontrar predomínio de arbustos e herbáceas, e uma vegetação mais densa, uma vegetação mais florestal, como a Amazônia, como, por exemplo, a Amazônia, né? Que a gente chama também de cerradão, além de muitas outras formas de vegetação. A gente encontra também muita vegetação de mata ciliar. Como eu falei para vocês, existe um potencial hídrico, um potencial de água muito grande nesse bioma. Então, a gente vai encontrar mata ciliar também e outras formas de vegetação. Então, a flora desse ambiente é muito rica. Quanto à fauna, eu coloquei aqui algumas imagens para vocês. Como é um bioma que eu disse para vocês que faz divisa com muitos outros biomas, a gente acaba encontrando características em comum, como o lobo-guará, que eu já apresentei a vocês em alguns outros biomas, o tamanduá, que inclusive eu coloquei essa imagem para vocês observarem essa relação que eles têm com o cupinzeiro, que é a fonte de alimentação dele. Então, aqui nessa imagem a gente pode observar cupins, tamanduás, a sucuri, o pacu, dentre muitos outros peixes, o lobo-guará. E existem muitas outras espécies de animais que vivem nesse bioma do Cerrado, como a anta, o queixada, o tatu e muitos outros. Quanto à importância social desse bioma, eu falo bastante sobre as características do local, sobre a biodiversidade do local, fauna, flora, para que vocês entendam, para que vocês conheçam, porque a gente precisa conhecer para preservar. A intenção básica da educação ambiental é proteger o meio ambiente, é conscientizar as pessoas que a gente precisa proteger o meio ambiente, que a gente precisa deles para sobreviver. Mas a gente não consegue conservar aquilo que a gente não conhece. Então, por isso que eu sempre trago aqui para vocês, antes de falar sobre os impactos desse local, sobre a importância que ele tem, sobre como ajudar a preservar, eu sempre trago um pouco da biodiversidade dele, um pouco das características gerais, para que a gente conheça, porque realmente a gente precisa conhecer o que a gente quer preservar. A gente não vai conservar uma coisa que a gente não conhece. Então, agora falando um pouco sobre a importância social desse bioma. Muitas populações elas sobrevivem de seus recursos naturais, tanto de fauna quanto de flora, como de elementos não vivos também, de fluxos de água, né, de rios, de correntes de água, aquíferos. Então, dentre essas populações, eu coloquei aqui para vocês os ribeirinhos, que são aquelas pessoas que vivem à margem do rio, à beira do rio. Além deles, os indígenas, populações indígenas, tribos indígenas que vivem no local e que dependem do meio ambiente, tanto para caça, para pesca, para agricultura. A agricultura essa de subsistência, não aquela agricultura em grande escala, quanto os babassueiros, os quilombolas e todas as outras pessoas que dependem dos recursos naturais advindos do Cerrado. Então, existem muitos grupos que dependem diretamente desse bioma e muitas pessoas que dependem indiretamente, como as pessoas que são abastecidas com água advindas dos fluxos de água do Cerrado. Então, a quantidade de pessoas que usam desses recursos naturais, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, é muito grande. Tanto é que esse bioma é um dos maiores do Brasil. Existem mais de 220 espécies com uso medicinal, mais de 220 espécies de biodiversidade que têm uso medicinal, que podem ser usadas como remédios, como antídotos, e cerca de 416 dessas espécies podem ser usadas para recuperação de solo. O solo, em geral, do Cerrado, ele é muito pobre, mas ele é enriquecido com serrapilheira, que é aquela matéria orgânica morta na superfície, aquela matéria orgânica em decomposição, e de muitas outras formas. Então, existem 416 espécies que podem ajudar nessa recuperação do solo. Recuperação de solo esse que pode ter sido desgastado com agricultura, com pecuária, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso na questão de ameaças e impactos causados nesse bioma. Existe uma grande influência de bacias hidrográficas que abastecem muitas casas da cidade. Então, assim, esse bioma, apesar dele estar longe da gente, por exemplo, aparentemente longe, ele é responsável por abastecer casas em muitos lugares. Então, eu falei para vocês que uma das grandes bacias influenciadas pelo Cerrado é a Bacia de São Francisco, que tem uma relação muito forte com a gente. Então, apesar dele não ocupar o território todo do Brasil, ele está presente na vida de muita gente, de quase todos os brasileiros de alguma forma, direta ou indiretamente, seja através dos seus produtos,
da importação, da exportação ou da leva de mercadorias do Cerrado para outros lugares, quanto da influência de suas bacias hidrográficas, levando água para a casa de muitas pessoas, para as casas de muitas cidades. Quanto aos impactos, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos e as ameaças que esse bioma sofre. Então, esses dois temas estão relacionados, vocês vão ver que estão relacionados. Quanto aos impactos, eu coloquei a atividade de mineração no ciclo do ouro por volta do século XVII, então século XVII, século XVIII, em que a gente teve aqui no Brasil o ciclo do ouro. Esse ciclo do ouro, essa atividade de mineração, acabou prejudicando bastante o ambiente, contaminando rios com substâncias tóxicas como o mercúrio. Então, até hoje, existem alguns impactos quanto a essa contaminação pela atividade da mineração, que é muito frequente na área que o bioma ocupa, na área que o Cerrado ocupa. Além disso, a ocupação humana, que é um dos grandes problemas sempre, é o crescimento muito grande da população, que faz com que a gente tenha que ocupar algumas áreas e desmatar e destruir essa área para a construção de casas e cidades. Então, esse é um grande problema, é um dos maiores problemas para a perda de espaço, de área para construções. Além disso, eu coloquei aqui a pecuária e a agricultura, que são duas formas muito presentes e frequentes de destruição desse bioma realmente. Então, existem muitas áreas que são áreas enormes que são destruídas, degradadas para uma plantação de uma monocultura, por exemplo, de soja. Então, essa área perde toda a sua biodiversidade nativa, toda a sua biodiversidade natural de fauna e flora. Além disso, o uso de agrotóxicos e fertilizantes, que está intimamente relacionado com a questão da agricultura, né? Então, a gente pega uma área grande, desmata para fazer uma agricultura, uma plantação de soja, como eu falei para vocês, e além de fazer essa plantação de soja, a gente vai poluir o solo com a introdução desses agrotóxicos. Então, é um ciclo, é uma situação em cadeia que um problema vai levando a outro problema, eles se somam, se acumulam, causando um impacto muito grande. Quanto às ameaças, cerca de 50% da vegetação nativa, da vegetação primária, original do Cerrado, ela já foi destruída. Praticamente metade do bioma já foi perdido. O seu bioma nativo, o seu bioma original já foi perdido. Depois do bioma da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Então, existem algumas áreas hoje de reflorestamento, mas que é uma vegetação secundária. A vegetação primária original a gente já perdeu. Então, algumas das ações humanas que causam esses problemas eu coloquei aqui, que foi a expansão da fronteira agrícola brasileira, criando mais áreas de agricultura, mais áreas de plantações de alguma cultura, então milho, soja ou qualquer outro produto, ele é um grande produtor. Além disso, a exploração predatória de seu material lenhoso, das suas árvores para pegar o seu material lenhoso, o seu tronco, para a produção de carvão, exploração de espécies de fauna e flora, que a gente já está acostumado a trabalhar, a questão da caça, do tráfico, do uso predatório, da caça predatória irresponsável dessa fauna, dessa flora, além de grandes áreas degradadas para tanto a agricultura quanto a pecuária, a criação de gado realmente. Então, são muitos efeitos, são muitas ameaças que impactam diretamente e indiretamente o bioma do local, que impactam o seu solo, os seus recursos hídricos, a sua fauna, a sua flora, o seu ar. Aqui eu coloquei um mapa para que vocês pudessem observar um pouco melhor a questão do desmatamento. Eu já falei para vocês que cerca de 50% da vegetação nativa foi perdida. Então, toda essa área no mapa é a área do bioma. E vocês podem observar esses pontos de desmatamento, que dá para ver que grande parte do bioma já foi destruído. Quanto à proteção desse bioma, 8,21% do seu território é legalmente protegido por unidades de conservação, sendo 2,58% de proteção integral. Então, a gente tem um bioma extremamente degradado, muito perto da degradação que a gente tem na Mata Atlântica, é um dos mais degradados do Brasil, e que tem menos de 10% de áreas protegidas. A gente viu todas as causas de impacto e de degradação desse ambiente e observa que
mesmo com todo esse problema, mesmo com todas essas áreas degradadas, mesmo com todo esse impacto que o bioma sofre, menos de 10% desse bioma é protegido legalmente por áreas de conservação. E que desses 8,1%, apenas 2,58% é de proteção integral. Então é uma área totalmente fechada para qualquer coisa, para qualquer tipo de exploração. E até para entrada humana é extremamente controlado. O bioma é o com menor porcentagem de áreas com proteção integral do Brasil. Então, se a gente for observar o Cerrado e os outros biomas, o Cerrado é o que tem a menor porcentagem de áreas com proteção integral, que é aquela que eu comentei para vocês agora. Então, esse foi o Cerrado. Eu queria que vocês pesquisassem um pouco sobre ele na internet. Existe muito material para vocês verem no YouTube, em alguns sites. Se vocês quiserem olhar também o site do Ministério, tem muita informação lá.